Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras, nos estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A fome atinge mais de 33 milhões de brasileiros e hoje vamos falar sobre esse grave problema social, a falta de comida no prato do nosso povo e as alternativas para garantir uma alimentação saudável. A nossa convidada é a antropóloga Maria Emília Pacheco, primeira mulher a presidir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. Ela esteve à frente do colegiado de 2012 a 2016. Atualmente, Maria Emília é assessora da Federação de Órgãos de Assistência Social e Educacional. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Clóvis Bezerra, da TV da Universidade Federal da Paraíba, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Carla Soraya, da TV Ceará, e Pedro Henrique Brandão, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Eu quero agradecer a todos e todas pela participação e vamos começar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Professora, o Brasil é um dos maiores produtores de comida do mundo, mas convive com uma realidade vergonhosa. 1 em cada 4 brasileiros não se alimenta direito. Na sua opinião, é possível solucionar esse problema da fome e o que precisa ser feito imediatamente? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Juraci. É possível, necessário e urgente enfrentarmos a fome na sua manifestação dupla de garantir o acesso ao alimento, mas também que seja um alimento adequado e saudável. A medida mais urgente é que seja entendido como uma questão de Estado. É preciso que haja uma disposição política do governo de colocar a questão do enfrentamento da fome e a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável no centro das políticas. O que nós assistimos hoje é exatamente o contrário. É uma inação do Estado e, mais do que isso, um desmonte de políticas que vinham sendo construídas e respaldadas por esse princípio do direito humano à alimentação. E enfrentar a fome significa, em primeiro lugar, garantir o emprego, desconcentrar a renda, é preciso também de desconcentrar a terra, é preciso valorizar o salário mínimo, é preciso assegurar que as políticas que já existiam sejam restauradas, aperfeiçoadas, inovadas, que haja também um orçamento público para as várias políticas. Nós não podemos continuar convivendo com essa indignidade, com essa desumanidade do que representa o flagelo da fome. Obrigado, Maria Emília. Nós seguimos com o Giro Nordeste. Quero chamar agora o Clóvis Bezerra, da TV da Universidade Federal da Paraíba. Olá, Juraci, colegas de bancada. Cumprimentos a entrevistada do dia, a antropóloga Maria Emília Pacheco. Em 2007, foi criada a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional, a AFPSAN, uma associação suprapartidária. Professora, tem sido útil, tem atuado de forma positiva essa Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional? Sim, desde que foi constituída, ela exerceu um papel extremamente importante. Quero logo salientar que a inclusão do artigo 6º na nossa Constituição brasileira, entre os direitos sociais, figurando aí o direito humano à alimentação, que não estava aí na formulação original da Constituição, lá esteve extremamente atuante essa Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional e foi acompanhando também o desenrolar das propostas que passaram pelo Parlamento, que dizem respeito às políticas. Por exemplo, uma participação ativa no que se referiu ao aperfeiçoamento da Lei 11.947, que é a nossa política, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Também a frente teve atuação
na América Latina, estimulando que fossem criadas outras frentes parlamentares também em outros países. Em resumo, foi acompanhando e hoje, com o processo de desmonte de políticas, tem buscado barrar esse processo de desmonte. E quando nós fazemos uma incidência no Congresso Nacional, como, por exemplo, agora recentemente, para buscar frear a descaracterização do Programa Nacional de Alimentação Escolar, temos tido essa parceria extremamente importante com essa frente. Obrigado mais uma vez, Maria Emília. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. Vamos à participação de Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Quero mandar um olá caloroso a todos os colegas de bancada, a todos que acompanham o Giro Nordeste, a você, Juraci, a nossa convidada, a professora Maria Emília. Professora, prazer falar com a senhora e eu gostaria de falar sobre um assunto que muitas vezes passa despercebido. Hoje, como historicamente o Brasil sempre teve esse problema, nós temos setores importantes da sociedade civil falando dessa grave urgência dos brasileiros que estão passando fome. E uma, entre tantas consequências disso, são refeições de péssima qualidade, horários inadequados e pouco ou nenhum acompanhamento nutricional. Aí eu chego no ponto, professora. Como é que esse desregramento na educação alimentar, principalmente das crianças, pode apresentar reflexos na sua formação, na aprendizagem, na saúde, na diversão? E que órgãos, que é a parte mais importante dessa pergunta, professora, que órgãos ou indivíduos estão discutindo esse detalhe? Eu vou retomar uma pergunta anterior só para introduzir a seguinte questão. Na verdade, o Brasil não é um celeiro do mundo de produção de alimentos. Nós considerarmos, por exemplo, que em 2019, 241 milhões de toneladas de grãos representavam, na verdade, 90% de soja e milho, nós vemos que estamos num caminho que não é o caminho da garantia da alimentação adequada e saudável. O princípio que tem que nos reger, além do direito humano à alimentação, a garantia do acesso, é também um princípio da diversidade. E isso nós não temos. Nós temos atualmente no Brasil uma mudança do chamado perfil nutricional, com o aumento do consumo de produtos alimentícios ultraprocessados, que chegam, inclusive, muitas vezes às crianças, porque nós não temos uma regulação séria de Estado que freie, por exemplo, a propaganda de ultraprocessados que chega às crianças e muitas vezes chegou, inclusive, combinada com um brinquedo, que é um ultraje. Então, historicamente, nós lá no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional mantivemos uma luta não só para libertar os alimentos dos agrotóxicos, para frear a liberação de agrotóxicos, de transgênicos, mas também para regular a propaganda. E também precisa levar em conta que a alimentação ela não é uma escolha, ela acaba sendo uma imposição. Porque com a inflação de alimentos hoje, os alimentos que têm sido mais consumidos são aqueles que são ultraprocessados, que são essas fórmulas, né? Na verdade, são formulações industriais, né? Extremamente artificiais, para aumentar o tempo de prateleira, para colocar artificialmente sabores. Já vimos até recentemente, houve denúncia, a imprensa teve um papel importante recentemente, denunciando alguns exemplos, né? Desta uma verdadeira fraude, vamos dizer assim, naquilo que compõe os alimentos. Então, a questão nutricional ela tem que ser pensada desse ponto de vista dessa transição no Brasil. O aumento do consumo dos ultraprocessados está também aumentando o número de alergias alimentares, o aumento de diabetes, de pressão alta, de certos cânceres. Por isso que, para nós, do Movimento pela Soberania Alimentar, é fundamental envolver o conjunto da sociedade, obviamente, nessa luta, né, para ter uma alimentação adequada e saudável, mas também envolver certos segmentos, como, por exemplo, dos médicos, né? Precisamos relacionar cada vez mais o alimento e sua qualidade com a questão da saúde. E quanto a órgãos que hoje estão lidando, eu vou dizer que, lamentavelmente, nós temos uma interrupção de muitos processos que estavam em curso. Por exemplo, há um paradoxo no Brasil. O alimento produzido artesanalmente costuma ser criminalizado
e nós vemos o quanto cresce esses produtos que eu disse que não são verdadeiramente alimentos, não são a comida de verdade. Então, era preciso retomar, por exemplo, a ação da Anvisa em relação à resolução, cujo número é 49, que transforma, que busca adaptar as normativas à produção dos alimentos de qualidade artesanais. Queria chamar a atenção também para um aspecto extremamente importante hoje, que é uma iniciativa de uma mesa permanente de diálogo que se chama Catrapovos, que nasceu no estado do Amazonas por iniciativa do Ministério Público, junto com órgãos como o FUNAI, como o ICMBio, objetivando o quê? A garantia, eles fizeram uma brilhante nota técnica para garantir que os alimentos produzidos pelos próprios povos indígenas, comunidades tradicionais, cheguem nas escolas, façam parte das chamadas públicas e cheguem nas escolas, porque são alimentos muito mais apropriados, porque fazem parte do autoconsumo desses povos e populações e, nesse sentido, busca frear a chegada nas escolas desses produtos alimentícios ultraprocessados. Porque também quero lembrar que a lei que foi aperfeiçoada, da atual lei da alimentação escolar, quando ela foi aperfeiçoada, ela não incluiu o que nós tínhamos como um objeto de luta, inclusive no diálogo com a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional, que era frear a terceirização da alimentação escolar e garantir efetivamente um de seus artigos excelentes, que diz respeito à compra de pelo menos 30% dos alimentos de qualidade, da agricultura familiar, beleza, dos povos e comunidades tradicionais. Obrigado mais uma vez. Temos mais perguntas. Agora é o momento de falar com Josimar Paraíba, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco. Eu acho que é minha vez agora. Juraci, amigos de bancada, professora Maria Emília, o que é que aconteceu para que chegássemos a esse quadro de insegurança alimentar? Eu vou puxar um retrospecto não muito distante, assim, de 2004, pelo menos para cá, a gente acenava uma situação de melhora, um avanço para melhor nessa situação. É claro que esses números foram caindo, acho que de 2013, 14, 15, começou a piorar muito e esse cenário de fome voltou a surgir com muito mais intensidade. Guerra na Ucrânia, pandemia, inflação, abandono de políticas públicas, repito, o que aconteceu para que chegássemos a esse quadro de insegurança alimentar? O aumento da fome associado à pobreza, extrema pobreza, vinha já se manifestando, principalmente depois de 2018. É bom lembrar, em 2014 o Brasil saiu do mapa da fome. Isso significa ter 5% ou menos de 5% da população em insegurança alimentar grave, ou seja, na condição de fome. 2018 já eram 13 milhões de brasileiros e brasileiras com a insegurança alimentar grave. Depois chegou a 19 no ano passado e agora 33 milhões. É preciso dizer que não é a pandemia que provocou a fome. A fome já vinha exatamente por algumas medidas que são contra assegurar o direito humano à alimentação adequada. A emenda constitucional do teto de gastos precisa ser revogada de fato. Ela significou a redução de orçamentos destinados para a garantia dos direitos sociais. Nós não tivemos também um processo de valorização do salário mínimo. O desemprego cresceu e cresce assustadoramente. A inflação de alimentos precisa ser pensada também associada a... Nós não chegamos a ter ainda no Brasil uma política nacional de abastecimento alimentar, mas nós tínhamos políticas que caminhavam nesse sentido. Vou dar um exemplo. O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, ele representou, especialmente em 2012, foi o ápice desse programa, porque chegou a movimentar cerca de 1 milhão no orçamento, com uma movimentação de economias locais, porque vamos lembrar que em tempos de crise climática é preciso reduzir a circulação de alimentos, como o passeio dos alimentos, como muitas vezes acontece no Brasil. É preciso
valorizar esses processos de circuitos de proximidade, né, circuitos locais. Esse programa favoreceu isso. Ao mesmo tempo, como ele uniu duas pontas, de quem produz para quem recebe o alimento, ele teve uma importância significativa, assim como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, na redução da fome. Quero lembrar que, quando as Nações Unidas avaliaram o quadro brasileiro, realçaram a importância estratégica desse programa de alimentação escolar. E também estávamos já construindo outras propostas. Bom, o Bolsa Família, como um programa de transferência de renda, ele teve esse papel, e depois programas do próprio Brasil Sem Miséria estiveram também associados com uma inclusão produtiva no campo. Quero até aproveitar e dar um exemplo. Quando chega agora o governo Bolsonaro, ele extingue o programa Aquisição de Alimentos, ele extingue o Bolsa Família e substitui no Auxílio Brasil por uma soma de cestas e bônus, como se nós estivéssemos voltando aos anos 1990, porque isso acaba desestruturando os mecanismos de proteção social. Então, tem um conjunto, um dos programas, nós estamos falando aqui no Nordeste, o programa 1 Milhão de Cisternas, o programa Uma Terra, Duas Águas, que quero dizer que representa uma ruptura de paradigma em relação à indústria da seca, ao clientelismo, onde teve um envolvimento significativo da sociedade que contribuiu para que esta proposta, que nasceu na sociedade, se convertesse numa política pública. Nós temos ainda déficit, calculado pela articulação do semiárido, em 500 mil tecnologias de Uma Terra, Duas Águas, mais de 100 mil cisternas, ainda faltam para completar esta história. Quero dizer que, significativamente, os resultados do atual inquérito de insegurança alimentar no Brasil mostram a relação entre insegurança alimentar e insegurança hídrica. A falta de acesso a uma água potável, uma água de qualidade, está intimamente associada à situação de maior gravidade da fome também. Então, chegamos neste lugar, e vou dizer mais. Chegamos nesse lugar porque nós temos um governo autoritário, um governo que silenciou a participação social, o controle social, portanto, violando o preceito constitucional. A existência de um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que está em desmonte retirou da existência plena este Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com uma representação de 2/3 da sociedade, com presidência de representação da sociedade civil e espelhando, vamos dizer assim, esse perfil de uma sociedade pluriétnica, porque lá estavam reunidas representações de organizações do consumo, da produção, movimentos sociais, etc. Então, chegamos neste lugar por uma decisão política e econômica. A fome é resultado de um projeto. E, no caso, o que predomina é um projeto de morte e não de vida. Por isso que eu quero também ressaltar um aspecto muito importante que foi definido recentemente na plenária da Rede Nacional, da Rede Brasileira de Pesquisa, né, em Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional, que formulou os resultados deste inquérito a que estamos nos referindo, porque nos diz uma coisa muito importante em uma das suas propostas. Chama atenção para a memória da fome. Chama atenção, quem sabe, para que a gente tenha no Brasil um dia nacional para lembrar e enfrentar a fome no Brasil. Nós não podemos continuar nessa trajetória de crescimento da fome. E é importante lembrar que a fome provoca dor e nós já tivemos no Brasil, e é bom lembrar do romance O 15, da Raquel de Queiroz, nós tivemos verdadeiros currais de nordestinos no estado do Ceará, onde nasceu em 1915, depois retomou-se em 1932, o que foi chamado, inclusive, de campo de concentração. Foi o encurralamento de quem estava com fome para impedir que os famintos chegassem no centro de Fortaleza. E hoje quem tem fome tem pressa, né, professora? Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Por isso, é preciso, no entanto, relacionar políticas emergenciais
com políticas estruturais. Nós não vamos garantir a superação da fome e alimentação saudável no Brasil se não enfrentarmos uma questão que vem crescendo, que é a financiarização da terra, a privatização da natureza. Por isso que é preciso defender, como uma questão de hoje e do amanhã, a reforma agrária, é preciso defender os direitos territoriais de povos indígenas, comunidades tradicionais. É preciso que a sociedade se levante contra iniciativas como o Marco Temporal, que quer reconhecer as terras indígenas apenas depois de 1988, mas são povos originários. Nós precisamos nos levantar contra a mineração em terra indígena, porque a Constituição não inclui essa medida, mas precisamos também revogar uma lei, que é a lei que está conhecida como grilagem, porque ela mudou o sistema jurídico da legislação fundiária e está favorecendo a arrecadação de terra pública pelo mercado. E o cadastro ambiental rural favorece também, porque nasceu como um instrumento sobre o meio ambiente e tem permitido, inclusive, sobreposição de área privada, sobre unidades de conservação, etc. Então, tratar da superação da fome significa enfrentar, revogando ou propondo novas medidas que relacionem a questão agrária, fundiária com a questão ambiental. Obrigado. Nós temos mais perguntas para a antropóloga Maria Emília Pacheco. Vamos agora à participação de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Olá, sempre um prazer compor essa bancada, que eu digo sempre, né, a nossa bancada arretada, porque olha, né, o Brasil é um olhar nordestino sobre o Brasil, e esse tema de alimento e de fome nos é muito caro, viu? Professora Maria Emília, eu sou do Conselho Fiscal, eu sou professor e sou do Conselho Fiscal da minha escola, que faz a gestão do dinheiro do PENAI, mais o Tesouro Estadual. Então, eu conheço um pouquinho essa questão de como é que é essa questão da falta de recurso na escola, né? E vejo o trabalho do nosso gestor lá para se virar, acreditem os colegas, com R$ 5,50 para 3 refeições. É uma escola, professora Maria, é uma escola de tempo integral. A gente serve o lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Antes da pandemia, esse valor era R$ 4,30. Aí, em agosto de 2021, teve um aumento de 20 centavos, pasmem, 20 centavos. E em 2022, aumentou mais R$1. Aí chegamos de R$ 4,30 antes da pandemia, R$ 5,50. Só que a inflação de alimentos, ela estourou absurdamente. Então, o que eu quero dizer é que nenhuma escola pública hoje, ela vai conseguir terminar o ano oferecendo comida se não tiver um aporte de recursos. Então, ou ela vai liberar os alunos, ou ela vai começar a não ter aulas em alguns determinados momentos, porque o dinheiro não será suficiente. E acreditem, esse valor não inclui gás, não inclui eletricidade, nem mão de obra. Eu estou falando só do dinheiro para comprar o alimento. A minha pergunta, professora Maria, é o incrível absurdo disso sequer estar pautado no debate político. A gente não vê esse valor, essa discussão, eu estou falando de uma discussão específica. Claro que o debate da fome ele está nas campanhas, mas essa discussão específica eu ainda não vi ganhar corpo nos debates, seja para governador, seja para deputado, seja para presidente, e a gente precisa pautar esse tema, senão um dos aportes de alimento dos nossos alunos, que é a questão do combate à fome, é na escola. Se esse tema não vier à tona, a senhora não acha também, professora? Eu tenho certeza. E quero lhe dizer que na pandemia, que em muitos casos no Brasil, lamentavelmente, é a única alimentação, a única refeição que as crianças têm. E quero dizer que durante a pandemia houve um agravamento dessa situação. Muitos prefeitos nem se mobilizaram em relação a esses alunos. Em poucos casos, mas em uma atitude extremamente, vamos dizer, carregada de significado positivo, foi em alguns casos em que os prefeitos continuaram comprando, inclusive, da agricultura familiar. Em outros casos, eles forneceram ticket para compra em supermercados.
E me permita lhe interromper, Mas, só para acrescentar, é que esse recurso federal, a nossa escola e algumas escolas subverteram na época da pandemia, entregamos cesta básica com alimentos, mas era proibido, você não podia fazer isso. Olha que loucura isso, né? Então, eu quero elogiar a decisão de vocês, na escola que você se refere, e quero dizer que é realmente gravíssima a redução que está ocorrendo com o orçamento. Nós tivemos, entre 2014 e 2019, uma redução de 20%. Agora, por exemplo, nós tivemos, e eu vou já citar a fonte, de 2022, o orçamento geral caiu para 3 bilhões, 3 e poucos bilhões, e era 4 bilhões e tal, e alguns milhões. E caiu, então vem caindo. Agora, veja só, por outro lado, houve um aumento do limite de venda da agricultura familiar de 20 mil para 40 mil. Isso também representa um problema para o agricultor, porque há uma normativa do FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que prevê, inclusive, a formação de grupos informais para que haja condições de acesso a esta modalidade, né, de compra pública por parte daquele segmento dos agricultores familiares mais pobres, porque ela precisa ser uma política universal para quem recebe na escola e também que acolha essa produção de qualidade, né, da comida de verdade. Então, é gravíssimo, mas quero dizer que está na pauta, sim. Eu quero aqui mencionar a existência do Observatório de Alimentação Escolar. Esse observatório nasceu durante a pandemia por iniciativa do fórum do qual eu tenho honra de participar, o Fórum Brasileiro de Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional, dentro daquela campanha pela educação, junto com várias organizações, e continua atuante. E se olharmos a plataforma deste fórum, nós vamos ver uma conjugação de propostas de aumento de per capita, aumento do orçamento geral, né, desse apoio para que a agricultura familiar, para que se aumente no Brasil, né, o número de prefeituras que comprem da agricultura familiar, a presença de nutricionistas dentro das escolas, porque disso depende a valorização que podemos fazer também das nossas culturas alimentares. Falando aqui no Nordeste, nós temos uma variedade enorme de alimentos in natura e transformados também, né, artesanalmente, que precisam chegar nas escolas. Por isso que também quero dizer-lhes que, nesse momento, nós travamos um embate no Congresso Nacional que resolveu, que tem lá um TL, cujo número vou tentar localizar aqui, não sei se dá tempo, mas um PL que nós somos contra esse PL, porque é como se quisessem estabelecer uma reserva de mercado para alguns alimentos. E não cabe ao Congresso Nacional decidir sobre o cardápio das escolas. A decisão dos cardápios tem que ser dentro das escolas, no diálogo dos nutricionistas, com o ambiente escolar, professores, professoras, alunos e com os agricultores familiares que fornecem, né? Então, eu quero aqui aproveitar e dizer que nós recusamos esse PL que quer fazer essa mudança, porque não podemos desestruturar um programa que vinha caminhando e que precisa ser crescentemente implementado. Obrigado mais uma vez. Nós seguimos com o Giro Nordeste. Quero chamar agora ela, Carla Soraya, TV Ceará. Olá, Juraci, meu cumprimento a você, aos colegas de bancada virtual, ao público que nos acompanha e à professora que está hoje nos esclarecendo e nos relembrando fatos importantes que trouxeram de volta a fome, né? A professora, além de jornalista, eu sou nutricionista, mas não atuante na área. Mas eu me lembro muito bem de ter lido Josué de Castro e toda a sua trajetória contando, né, o porquê da fome no Brasil, a quem interessava a fome no Brasil na década de 1950, e ela continua interessando a muita gente e trazendo de novo essa questão. Então, a fome interessa muitas pessoas. Eu queria que a senhora reforçasse essa questão, porque poderíamos estar, por exemplo, não discutindo a redução de ICMS no combustível ou subsídios em algum outro tipo de produto, mas sim a redução de
imposto sobre alimentação essencial, básica. A senhora acabou de falar aí também da alimentação nas escolas, né? Por que trocar a macaxeira por uma batata se aqui no Ceará, por exemplo, se planta macaxeira e os agricultores daqui seriam beneficiados? E tem uma questão que também vem chamando muita atenção, é a reduflação, a chamada redução dos produtos e a enganação do consumidor. A gente vê, por exemplo, o chocolate sendo substituído por açúcar, o leite pelo soro do leite, mas o preço desse produto não reduz, ele só aumenta, mas a quantidade reduz. Então, assim, eu queria que a senhora abordasse essa questão, que influi também no bolso das pessoas que vão se alimentando cada vez mais difícil, com calorias vazias, engordando, né? Mas é uma gordura que não traz nenhum tipo de alimentação, nenhum tipo de, como a gente costuma dizer no Nordeste, de sustância, né? E essas pessoas se tornam mais fragilizadas para adoecer, para todo tipo de ruindade que possa acontecer, não só mental, física e todos os outros problemas que isso acarreta da má alimentação. Certo, muito bom, prazer saber que você, vou chamá-la de você, é uma nutricionista com quem nós aprendemos muito, nós que somos de outras áreas do conhecimento. Assim, eu me formei, mas não atuo muito na área, o jornalismo me suga mais. Sim, mas é muito importante que tenha uma pessoa com esse perfil também no jornalismo, né? E muito correto o que você disse, é preciso que hajam medidas de controle de inflação de alimentos. Então, eu quero lembrar, que não mencionei ainda, no Brasil nós não temos mais também um estoque de alimentos. Sim, há uma redução, né? A regulação de estoques para reduzir os valores, porque tudo é exportado, eles preferem ganhar em dólar. Isso, se nós tivéssemos estoque de alimentos, porque além de não ter estoque público de alimento, porque precisamos defender uma CONAB, uma Comissão Nacional, uma empresa, né, nacional de abastecimento pública, e com orçamento, ela é o orçamento necessário para que sigamos com essa perspectiva de formação de estoque público de alimentos. Então, muito reduzidos. O que havia de estoque há pouco tempo não daria sequer para um mês no Brasil, no caso dos nossos alimentos essenciais. Então, nós precisamos aumentar a produção daqueles alimentos que são os alimentos básicos, de acordo com as culturas alimentares. Está diminuindo o consumo, a produção também de mandioca no Brasil, imaginem, que é um produto alimentício de qualidade, não é? Mas, por outro lado, nós temos uma lei Candir que isenta de ICMS na exportação de commodities. Nós temos também, há uma conta feita pelo TCU que estimou que entre 2011 e 2016, por exemplo, com a renúncia do PIS/COFINS em relação à alíquota zero para agrotóxico, os cofres públicos deixaram de arrecadar bilhões. Então, o Brasil deixa de tributar veneno e não tributa, não reduz os tributos, né, para garantir uma alimentação de qualidade. Também é importante o exemplo que você nos traz a respeito dessas composições desses produtos alimentícios que vão descaracterizando os seus componentes também nutricionais, né? Porque, por exemplo, é vendido sucos com a caracterização de néctar de fruta, e essa fruta não está ali. Ao mesmo tempo, eu quero chamar a atenção que as exigências do Ministério da Agricultura para colocar no mercado o suco de qualidade dos agricultores familiares, dos agroextrativistas. Nós temos uma riqueza enorme de frutos nativos no Brasil. Esses frutos deveriam compor a alimentação escolar, compor a alimentação de asilos, creches. E, no entanto, o que predomina são essas formulações industrializadas, né? Então, quero chamar a atenção para isso, porque há também tributos que favorecem a indústria de bebidas açucaradas. É preciso um controle. Há uma mobilização da campanha da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, onde há a participação do Instituto de Defesa do Consumidor e outras organizações, que insiste também nisso. É preciso... E, finalmente, nós temos atualmente no Brasil um rótulo sobre a composição nutricional, mas não é o rótulo pelo qual nós lutamos, porque o rótulo que apresenta de forma mais clara e preventiva, como foi a campanha
contra o cigarro no Brasil e que temos um símbolo desta atualização da campanha na América Latina, que era o Chile. O rótulo do Chile tem muito mais nitidez, é mais educativo do que, afinal, foi aprovado aqui no Brasil. Então, nós temos que reverter. Por isso que defendemos, como eu participo também do movimento pela agroecologia, junto com o movimento pela soberania alimentar, é preciso que haja uma mudança dos sistemas alimentares, que vai da produção até o consumo. Preciso considerar que a superação da fome dialoga com esta complexidade do sistema alimentar. E é preciso reverter. É preciso que haja condições nas cidades. Precisamos aumentar os equipamentos públicos, restaurante popular, as cozinhas comunitárias. Estávamos também neste caminho. Mantém-se em muitos estados no Brasil alguns restaurantes, cozinhas, mas nós temos que fazer crescer. E a agricultura urbana, uma prática que vem do movimento agroecológico, que vem se expandindo pelo Brasil, também é uma iniciativa que precisa ser apoiada. Mas como nós já tivemos tantos, só o desmonte, né? Não temos, está longe de ter esse apoio. Não adianta o Vale Gás se não tem, por exemplo, uma Conab ou uma Cobal, como antigamente, que vende o feijão e o arroz mais barato. Pode não ser de primeira qualidade, mas é mais barato. Exatamente. Então, é preciso garantir equipamentos públicos que garantam estes alimentos de qualidade, segundo nossas tradições alimentares, porque assim é que nós vamos enfrentar também a questão do adoecimento da população, né? É preciso prevenir, quero insistir nisso, e a alimentação tem um papel essencial, mas é preciso que haja política de Estado. É obrigação dos governos assegurarem esse direito, que é o direito à vida. E, como eu disse, nós estamos longe disso. E precisa de trabalhar a política de tributação, por exemplo, ela precisa dialogar com as medidas necessárias em relação a alcançarmos, né, este objetivo que é tão fundamental para a vida. A Carla trouxe um assunto muito interessante, que é a obra de Josué de Castro, 1946, né, Geografia da Fome. Ele trazia a definição da fome e também um diagnóstico da distribuição e concentração da fome no Brasil. Uma coisa interessante dessa obra é que ele mostrava que não tinha ligação com questões climáticas e até com a improdutividade. E é triste que 76 anos depois a gente ainda tenha que discutir essa questão e não colocar, claro, comida no prato do brasileiro. Para fechar essa rodada, vamos falar agora com o Pedro Henrique Brandão, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, que faz sua estreia aqui no Giro Nordeste. Seja muito bem-vindo. Olá, Juraci. Olá, todos os colegas também que estão na mesa. É um prazer fazer essa estreia por aqui, é um prazer compor essa bancada e poder falar com a professora. Estendo aí os cumprimentos de toda a comunidade acadêmica aqui da UFRN. Professora, eu queria tocar num retrospecto. A senhora tocou nesse ponto já durante a nossa conversa aqui, e uma aceleração desses números, né? De 2020 para cá, são mais de 14 milhões de pessoas aí compondo esses números da fome no Brasil. Dentro disso, a senhora também já falou sobre políticas públicas, né? Desmonte de algumas políticas públicas de combate à fome. E aí eu queria falar exatamente sobre a ampliação do uso de agrotóxicos no Brasil. A gente tem visto um debate amplo sobre isso e ampliação também desse uso, o quanto que isso impacta na produção de alimentos de boa qualidade para a nossa população. Pedro, também você traz uma questão extremamente relevante, porque junto com esse desmonte de políticas, nós temos um processo acelerado de devastação ambiental, de contaminação do solo, das águas, dos alimentos. Quero dizer a vocês que eu tenho participado de algumas lives, alguns debates com a presença de comunidades tradicionais, de agricultores e agricultoras familiares. E há lugares no Brasil onde as famílias estão vivendo na beira de um rio ou na beira de um igarapé, como no caso da Amazônia, e não tem um peixe.
ou se tem o peixe, ele está contaminado por mercúrio. Nós temos também um processo de liberação de áreas para mineração, para o garimpo ilegal, que está contaminando de uma forma gravíssima, assim como os incêndios criminosos. Mas, falando dos agrotóxicos, é uma liberação sem limite. Na verdade, nós vivemos hoje num país que é preciso usar mais o verbo frear, o verbo limitar, o verbo revogar, porque é sem limite a liberação desses produtos no Brasil hoje. E que causam esses impactos, né? Era preciso que tivéssemos mais estudos, e temos vários. É bom lembrar de estudos feitos no Mato Grosso que mostram a contaminação do leite materno, que mostram também, né, a contaminação do ar. Uma escola foi atingida gravemente num momento da nossa história até não muito antiga, uma história mais recente. Então, é preciso que nós coloquemos um não, e a sociedade, não é uma questão de especialistas, a sociedade, a cidadania brasileira precisa se manifestar nesse momento contra o chamado PL do veneno, que significa uma liberação maior ainda, é que sejam avaliados os impactos apenas pelo setor que é ligado, que faz parte do Ministério da Agricultura. É preciso que o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde continuem averiguando, e essa ideia de que era preciso utilizar os sistemas, mecanismos mais rápidos de aprovação, que é muito lento no Brasil, é algo inadmissível. É muito grave essa liberação, então temos essa posição de frear, de ser contra a liberação, contra a aprovação desse PL chamado PL do veneno, e pela restauração das propostas que foram sendo construídas pela sociedade, o CONSEA também debateu, do Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos, e quero lembrar que tem iniciativas importantes em municípios e estados. E aqui quero salientar a importante decisão do governo do Ceará, que proibiu a pulverização aérea. Essa é uma medida que precisa se expandir pelo país. Então, só na adoção de medidas dessa natureza por municípios, por estados, porque queremos alimento de qualidade, não alimento envenenado. Mas isso significa também buscar o convencimento, o envolvimento da sociedade no apoio para que seja executada a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. São políticas irmãs, Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, porque eu disse que é preciso reverter esse sistema alimentar. Então, precisa fazer crescer no Brasil a produção baseada nos princípios da agroecologia. E quando eu digo isso, não estou falando de nicho de mercado. Essa é uma proposta que precisa ganhar, precisa ser universal. Para mudar, é preciso sim mudar este modelo de produção que envenena a natureza, o ser humano, que adoece. Este é um basta que nós temos que dizer. Não é possível continuar essa liberação de agrotóxicos e transgênicos. Quero dizer, inclusive, também que é uma falácia quando se disse no passado que a liberação de transgênicos diminuiria o uso de agrotóxicos. É o contrário que nós vemos. A liberação do transgênico, da soja e outros grãos, significou o aumento do uso de agrotóxico no Brasil. E é preciso, sim, um basta. Obrigado. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para a antropóloga Maria Emília Pacheco, assessora da Federação de Órgãos de Assistência Social e Educacional. Maria Emília, nesta eleição, que tipo de compromisso você espera dos candidatos à presidência da República? Importantíssima pergunta. Precisa ser recolocado na agenda pública a responsabilização do Estado pelo enfrentamento das manifestações da fome e da insegurança alimentar. Eu quero até registrar com mais precisão que não só precisamos garantir o acesso à alimentação de qualidade, e também enfrentar essa mudança do perfil nutricional que fez crescer
a obesidade e o sobrepeso no país, que se tornou uma questão de saúde pública também. Por isso é que são os dois lados, ver o cidadão, a cidadã livre da fome com a garantia de uma alimentação adequada e saudável. Bom, então este é um compromisso de zelar pelo direito que consta da nossa Constituição. Não podemos seguir esse ritmo de desconstitucionalização. Bom, precisamos também de medidas que restaurem a democracia. Isso significa assegurar espaços na institucionalidade de participação, controle social, a exemplo dos conselhos. Esse respeito à sociedade civil, às suas formas organizativas, ao seu papel de construção de propostas de políticas públicas e de controle delas e de implementação é fundamental. E dentre as políticas e programas, vamos reeditar um programa de aquisição de alimentos, por exemplo, formulado originalmente, com suas várias modalidades, que garantia a possibilidade de estoque dos nossos frutos nativos como parte da economia, da lógica da economia dos agroextrativistas, dos povos indígenas. Vamos restaurar esta modalidade da compra com doação simultânea do PAA, que favoreceu em muito a organização das mulheres para participarem das compras públicas. Vamos restaurar programas específicos que havia, por exemplo, no MDA, de apoio à agricultura familiar, e especialmente à organização produtiva das mulheres. Para superar a fome, é preciso também que o Estado brasileiro se mova implementando políticas que tenham um cunho antirracista, antimachista. Então, as cotas, por exemplo, para as mulheres nas políticas e programas públicos, é fundamental. É fundamental garantir orçamento específico em programas e políticas que garantam processos de emancipação das mulheres. É preciso que nós tiremos consequência do que o inquérito nos mostra, que a fome tem cor, a fome tem região, a fome tem lugares, né? E chama atenção para isso, porque um dos índices maiores da fome está naqueles lares onde a mulher é referência, é maior também naqueles lares onde pessoas pretas, pardas, são referência nos domicílios. Então, é preciso uma conjugação de políticas, porque enfrentar a fome, assegurar o direito humano à alimentação, diz respeito a políticas que são exercitadas em vários ministérios, porque esta é uma questão interinstitucional, interdisciplinar, então é desse conjunto articulado e, sobretudo, entender que nós precisamos, com urgência, desconcentrar a terra no Brasil. A terra não pode continuar sendo um mero ativo financeiro. O alimento não pode ser visto como uma mera mercadoria. Valorizar as nossas culturas alimentares é reconhecer o direito dos povos, é, como eu disse, afirmar a nossa plurietnicidade. Essa é a riqueza de um Brasil. Nós nos orgulhamos muito de falar da biodiversidade que temos, porque são muitos biomas, ecossistemas, mas só são conservados onde? Onde estão as nossas matas mais preservadas, as nossas florestas? Lá onde estão esses povos, que são guardiões da floresta, são guardiões de nossas culturas alimentares, no processo de domesticação de plantas, né? De garantia da diversidade. Também quero dizer que é preciso salvaguardar medidas para que a nossa biodiversidade não continue se esvaindo. Precisamos de assegurar, de frear também esse processo de erosão das espécies e suas variedades. E independente de quem assumir o comando do país a partir de janeiro, vai ter um trabalho grande, mas como disse a nossa convidada, é um trabalho possível. Agora é importante para você, eleitor, observar o plano de governo, porque não basta apenas dizer que vai fazer, tem que saber como que vai ser feito isso, né? Vamos seguir com o Giro Nordeste, porque temos mais perguntas. Vamos falar novamente com Clóvis Bezerra, da TV da Universidade Federal da Paraíba. Professora, a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, tem trabalhos de combate à fome pelo mundo. Qual a avaliação que faz dos trabalhos da FAO? Olha, a FAO toma medidas importantes, mas eu quero dizer que no plano internacional nós temos um outro cenário hoje. No ano passado se realizou a chamada Cúpula
dos sistemas alimentares. Essa cúpula não foi decidida, não atendeu à governabilidade das Nações Unidas. Ela não veio lá daquele importante comitê que foi reinstalado, que foi renovado, que é o Comitê Mundial de Segurança Alimentar. Esta decisão da cúpula foi tomada no Fórum da Economia. Por isso que houve uma mobilização internacional contra as medidas e as propostas que essa cúpula trouxe e contra também essa medida que excluiu a sociedade, que excluiu o processo de multilateralismo e optou por algo como convites, né, o que eles chamaram de campeões, enfim, se exercitou uma governança que é muito arriscada e esvaziando a FAO como um órgão das Nações Unidas. Então, é preciso também, mas dentro da FAO, também há setores que nos trazem a proposta auspiciosa de dizer que é preciso apoiar a agroecologia no mundo. Para enfrentar a fome no mundo, é preciso reconhecer, e há um projeto da FAO nesse sentido, é preciso reconhecer o significado dos chamados sistemas agrícolas tradicionais, que são importantes na agricultura mundial. Então, temos aí processos muito contraditórios e que é preciso que haja uma vigilância permanente da sociedade civil, como, aliás, tem sido feito nesse debate que houve, fazendo a crítica, porque a resposta para a fome não está como querem as empresas, que praticamente capturaram esta cúpula dos sistemas alimentares e que nos dizem que a resposta está na parte técnica. Não. A resposta afugentou o lugar de principalidade do direito. Nós precisamos que, nesse esforço das Nações Unidas, ouvindo a sociedade civil planetária, recolocar no centro o direito e não o alimento como mercadoria. E as respostas técnicas que estão sendo apresentadas pelas indústrias, pelas corporações, elas não resolvem. Há levantamentos que mostram o quanto é importante no mundo, por exemplo, a agricultura praticada no entorno das grandes cidades. Então, é preciso que hajam propostas de políticas e que sejam reconhecidas internacionalmente sobre o que é a gestão da cidade, a gestão do espaço urbano, do ponto de vista democrático e do ponto de vista de assegurar a alimentação, né, adequada. Então, acho que é complexa, mas é neste campo de contradição que nós estamos atuando. E é muito importante lembrar que, num determinado momento recente da história, esteve um brasileiro à frente da FAO, que ouviu também os movimentos sociais, foi na gestão dele que veio, inclusive, à tona esta necessidade de pensar outros padrões de produção, de consumo e de valorização da promoção da agroecologia. Obrigado mais uma vez. Nós seguimos com o Giro. Vamos falar agora com Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Professora, mais cedo aqui nessa entrevista, nesse bate-papo, o Josimar falou de uma frase lapidar, né? Quem tem fome tem pressa. E eu quero usar também a pressa para fazer a seguinte pergunta para a senhora. Queria saber, professora, para onde se dirige, em que direção nossa sociedade, cada vez mais empobrecida, principalmente por essa fase histórica que nós estamos passando, que cada vez mais aumenta suas obrigações e distrações, né? E são cada vez mais aconselhadas pelos treinadores aí da vida, né? Que são comumente conhecidos como os coaches, e todo coach pedindo aí, exigindo superação de limites, objetivos e metas. E aí isso tem uma consequência grave, que as pessoas estão comendo cada vez mais rápido e com má qualidade. Para onde é que nós estamos indo, professora? Isso é grave. Estamos indo para um lugar, como eu chamei, de adoecimento, né? Também de surgimento de alergias. Há uma publicação muito importante do Ministério da Saúde, que foi lançado em 2015, 2014, que se chama o Guia Alimentar da População Brasileira. Esse é um livro que deveria ser conhecido, inclusive por essas pessoas a quem você se refere, porque um dos princípios que está lá que é de alimentar, com qualidade, principalmente dos alimentos in natura, mas sem que estejam contaminados por agrotóxicos e transgênicos,
e essa sociabilidade do comer, né? Esse ato, né, da comensalidade, ele é muito significativo e as tradições culturais no mundo mostram isso, as várias formas, né, de se alimentar. Então, acho que nós precisamos garantir esses sentidos que existem em muitos lugares, naqueles lugares no Brasil onde onde está internalizado o princípio da solidariedade, o princípio da cooperação. Nós temos muitos casos no Brasil em que são as práticas do mutirão, puxirum, mixirum, enfim, são vários nomes do trabalho coletivo, né? Lá exatamente onde essas populações clamam pelo reconhecimento dos chamados bens comuns, porque as suas formas de viver e de reger, né, a vida coletiva passa pela defesa da terra, da biodiversidade, da água, né, como um bem comum, e isso está associado ao ato de alimentar-se. Essa correria que nós temos vivido, ela precisa também ser repensada. E como eu disse, não precisamos humanizar as vidas, né? Eu acho que também nós estamos num momento de uma crise civilizatória com muita desumanização. E no caso brasileiro, também isso me parece bem exacerbado. Então, eu não conheço exatamente como procedem esses profissionais a que você se refere, mas quero insistir que a comensalidade, que o comer em conjunto, apreciando o sabor do alimento natural, daqueles que são os alimentos das nossas culturas alimentares tão ricas, é importante. Por isso é que as festas são importantes. A festa do São João é um momento de encontro extremamente importante. Eu confesso que fico, inclusive, emocionada, porque revitaliza esta relação de solidariedade, de encontro, de valorização do que são esses alimentos. Enquanto pudermos, em lugar de buscar o ultraprocessado, vamos comer um inhame, uma batata doce, um aipim, tal qual o Nordeste nos ensina tão bem. E na Amazônia, onde a mandioca é considerada o pão da Amazônia, né? O açaí saboroso, é preciso que esses alimentos sejam conhecidos. Tem uma variedade enorme também no Cerrado. Se perguntarem quem conhece bocaiúva, quem conhece mangaba, bom, se fizéssemos uma enquete com as pessoas, com os alimentos que tem nos nossos biomas e que, insisto, são conservados por aqueles que são os guardiães da nossa alimentação, dos nossos biomas, nós vamos ficar surpresos, porque são alimentos muito desconhecidos. Inclusive, dialogando com a Carla, viu, Carla, precisavam entrar mais aí também esses alimentos nas análises. Isso já se avançou muito no Brasil, porque há correntes bem interessantes da nutrição que estão bem ligadas a essa percepção da cultura alimentar e da comida como patrimônio, que, aliás, é o nome da campanha do nosso Fórum Brasileiro de Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional. O Giro Nordeste está terminando. Eu me despeço agradecendo a todos os colegas de bancada, Clóvis Bezerra, da TV da Universidade Federal da Paraíba, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Carla Soraya, da TV Ceará, e Pedro Henrique Brandão, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Agradeço especialmente a presença da nossa convidada, a antropóloga Maria Emília Pacheco. Maria Emília, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço a você e aos demais repórteres por nos brindar, a mim e às organizações da qual participo, com perguntas tão instigantes. E quero deixar o meu elogio para o papel de vocês na imprensa, porque faz diferença o envolvimento de vocês nessa grande causa, que é construirmos um dia a nossa soberania, segurança alimentar e nutricional e garantir para toda a população brasileira o direito à alimentação adequada e saudável. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Emília. Muito obrigado também ao público que assiste ao Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá.